E aí, aquaristas, mais um vídeo aqui no nosso canal Aqua Hobby. E pessoal, o vídeo de hoje é top dos tops, certo? Sem comparação, uma live que a gente fez com o convidado Fernando Sequete, certo? O cara manja muito, uma das lendas do nosso hobby, zootecnista, aquarista, taxista. Então o cara é fera dos feras, certo? Brincadeiras à parte, a live tem um conteúdo técnico muito bom mesmo. Então deixe seu like, vale a pena a tua inscrição também. Lembrando também que se você quer se aprofundar mais na criação de betas em si, clica no primeiro link da descrição desse vídeo, que vai ter aí o link do nosso curso de criação de betas, que vai te ensinar como transformar o seu hobby em uma renda extra. Beleza? Esse vídeo aí foi também um patrocínio, teve o apoio, né, da Vivenda Betas, né? Aconteceu esse vídeo justamente por conta da Vivenda, tá certo? Então, sem a Vivenda não aconteceria. Talvez outra, se piscar aqui o nome da Vivenda, você não se assuste. Certo? Cara, muito bom mesmo o vídeo. Foi uma live que a gente fez lá no Instagram. Salvei a live, vai ficar com algum atrasozinho no áudio. Beleza, acontece, né? Mas é isso, espero que vocês gostem. Aproveitem bastante esse conteúdo sobre sal na criação de betas e a catapa, folha da castanhola, na criação de betas também, certo? Então já vou ali descer para fazer meu manejo dos peixes. Enquanto isso, vocês acompanham aí uma hora de puro conteúdo top. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Assistam aí o vídeo que tá show. Sem mais enrolação, bora lá pro vídeo. Pronto, pessoal, já estamos ao vivo aqui. Sejam bem-vindos aqui a mais uma live no canal Aqua Hobby. Provavelmente esse conteúdo vai ficar salvo e talvez eu poste até lá no nosso canal do YouTube, beleza? O pessoal começou a entrar aí. Favere, Vivenda, Depósito ARBS. Rapaz, não tem um Pedro, um Antônio. Pronto, chegou um Antônio Paraisópolis. Entrou Niterói Betas, Campos Estênio. Bora entrando aí, galera. Só esperando aqui o Fernando entrar também, pra gente começar a bater um papo aí sobre aquele tema lá que a gente propôs. Show? Entrou o Fernando também aí agora. Fernando, pronto. E aí, Aqua Amazônico, beleza? E aí, doutor? Como é que tá, André? Beleza? Tudo bem contigo? Deixa eu botar aqui o fone, só um instantinho. Na hora. Larissa Betas, Thales, Criatório Campo. Olha, Cantagalo, Rio de Janeiro, começando na criação de betas. Bora acompanhar essa turma. Show de bola, pessoal. Já presta atenção nessa aula aí, né? Já queria dar as boas-vindas aí ao nosso amigo Fernando. Fernando Sequete. É uma das lendas aqui do nosso hobby. Desde que eu comecei, que eu já acompanho, que já ouvi falar, o Fernando, o Ican, Rômulo Júnior, são os caras que a gente escuta o nome já desde sempre, praticamente, aqui no hobby, né? Então, hoje estamos aí numa live com o cara e ele vai passar um pouco desse conhecimento que ele tem para vocês, né? Dois assuntos super top que a galera sempre pergunta, que é a folha da castanhola, né? E a utilização de sal também na criação de betas, certo? Show, a galera tá entrando ainda aí. Denis, Thiago Martins, Marco Ciborgue, Wendel, Léo Moreira. Agora Jânio também aí entrou agora.
E pessoal, sempre, vez ou outra, me falem aí a respeito do áudio, vocês estão ouvindo tudo direitinho, que aí a gente já vai começar o bate-papo agora. Tá bonito já, Fernando? Ah, então tá bom. É só para não assustar. Como é que tá, André? Tudo bem? Pronto, a galera tá falando aqui que o áudio tá jóia, então pronto, show de bola. Tudo beleza, meu amigo? Seja bem-vindo aí para essa live. Provavelmente vai ficar salvo para a gente postar aqui e lá no YouTube também, Fernando. Ah, obrigado, André. É um prazer estar participando aqui de mais uma live, fazer parte aí do hobby, né? É um grande prazer e é muito bacana a gente poder contribuir um pouquinho novamente para o sucesso aí, né? Do hobby, né? Então, Show. agradecer aí a todos os ouvintes e vamos tentar passar um pouquinho aí do que a gente já aprendeu aí ao longo desses 30 anos aí. Não posso falar mais de 30 anos, senão eu vou entregar a minha idade, né, André? Então a gente fala 30, mas é mais, né? É verdade. Eu comecei com 8 anos, então a gente fala 30, né? Mas é bem mais, mas deixa quieto. É isso aí. Mas é bom que você tenha essa experiência, né? Desde da galera que cria hoje em dia, né? Que tem essa vasta quantidade de conhecimento na internet, tem YouTube, tem o próprio Google, né? A galera pesquisa, Google Acadêmico, você pesquisa em artigos. Inclusive, muito bom, pessoal. Se você quiser pesquisar alguma coisa para saber de beta, vai no Google Acadêmico, bota lá temas de artigos. Tu vai achar muita coisa legal sobre sal, sobre a folha castanhola também, a própria utilização de alguns remédios, né? Tratamento de doenças. Tem muita coisa legal lá no Google Acadêmico, certo? E o Fernando já cria aí, como ele falou, há uns 30 anos, né? Então ele sabe de coisas que não foi na internet que passou para ele. Tem muita coisa que foi experiência, né? A própria questão de criação, né, Fernando? E também os cursos que você já fez, né? André, o que que acontece, né? Essa, essa paixão, né, pelo, pelos animais vem desde criança, né? Eu sou do interior, né? E vim para a cidade grande com 12 anos. Então, isso parece que eu já herdei um pouco do meu pai, né? Meu pai era na casa dele, que tinha um quintal muito grande, horta, árvores frutíferas e galinheiro, enfim, tinha uma infinidade de animais, e isso fez com que eu gostasse bastante já desde criança, né? Então eu comecei a lidar com animais muito novo. E aí depois, mais adulto, né? Eu ingressei na faculdade de zootecnia, onde eu me formei, e depois eu fiz outras graduações, pós-graduações, MBAs, fiz curso de gestão ambiental, uma área ambiental também, né, que tem um link muito grande aí com a criação de peixes, né? Sim. E depois também fiz um pouco uma pós-graduação na área empresarial e nutrição também, animal. E aí não parei mais, fiz alguns cursos técnicos já com a paisagismo, de auditorias, enfim. Aí a gente meio que não para mais, né? A gente gosta muito desse meio acadêmico, a gente sempre está se atualizando, estudando. E o currículo aí tá bom. Então, é, mas é bom você aprender, né? Mas muita coisa a gente descobre na prática, né? Às vezes Isso. o que funciona para você não funciona
para o outro, né? Até por questões diferentes de clima, de habitats diferentes, de regiões Água, né? diferentes, água e temperaturas, enfim, é uma quantidade aí de variações muito grandes, né, que surgem, que a gente tem a literatura como base, né? Mas a prática a gente vai conseguindo aos pouquinhos, né, balancear e descobrir o que na prática a gente consegue utilizar da literatura, né? Então é isso que eu vou tentar passar um pouquinho para vocês hoje. Show. Beleza, pois. Se você já quiser começar na tua pauta aí, vai começando, que eu vou vendo aqui o chat, né, para ver o que a galera vai falando. Se eu pegar alguma Tá ótimo. pergunta, se eu pegar alguma pergunta aqui legal, eu já mando para ti. E é isso aí, a gente vai debatendo no decorrer da live, beleza? Pois Tá pode bom, ficar à André. E vontade se para. você, tá, e se você quiser também, qualquer momento, qualquer dúvida e Com tudo que não certeza. esteja muito bem explicado, pode pedir, eu paro um pouquinho, a gente explica de novo, eu volto, eu tiro dúvida, não tem problema nenhum. Show, na hora, pois. Taca-lhe pau. Tá bom. Então vamos lá, pessoal. A maioria acredito que já me conheça, né? Me chamo Fernando Chequete, sou zootecnista, gestor ambiental, gestor empresarial, aquapaisagista, auditor nas normas ISO 9000, 14000, 18000 e, antes de tudo, um hobbyista e apaixonado, né? Pelo peixe ornamental. E hoje aqui na live a gente vai tentar falar um pouquinho e passar um pouquinho do que eu sei, do que eu estudei, do que eu aprendi na literatura e na prática sobre o uso da Terminalia catapa, que nada mais é do que o nome científico da folha de amendoeira, né? Amplamente aí já utilizado em larga escala na piscicultura ornamental e na piscicultura de corte também. Aqui ao longo da live eu vou falar um pouquinho sobre a utilização dela também na piscicultura de corte, mas na ornamental ela é amplamente utilizada, né? Então, e vamos falar um pouquinho também do uso do cloreto de sódio, né? Do sal. Nada mais é do que o sal de cozinha na piscicultura. Aqui o foco será mais na ornamental, mas ela é amplamente utilizada também na piscicultura de corte. Fernando, Então, eu fiz. Oi. só te interromper rapidinho aqui, porque uma dúvida que sempre me perguntam, e eu sempre digo que pode ser com iodo, mas eu não, mas assim, é mais por experiência, porque eu sempre usei o com iodo, que provavelmente essa dúvida vai aparecer aqui no decorrer da live. O sal pode ser com iodo ou não? Deve ser com iodo. Deve ser com iodo, de preferência. Porque, André, o que que acontece? No nosso meio, né, do peixe ornamental, vão se criando muitos mitos, né? Uhum. E, e aí vai aquela coisa de boca em boca, passando de geração para geração, e ninguém sabe dizer o porquê que teria que ser, por exemplo, invertendo a sua pergunta, por que que tem que ser sem iodo? Aí ninguém responde. Mas aí a pessoa recebe essa informação que o bom é o sal sem iodo. Então, isso eu sempre tento falar, né? Vamos pesquisar, gente, um pouquinho, vamos estudar um pouquinho, vamos entender o porquê. Você recebeu uma informação, vamos fazer uma filtragem, vamos entender o porquê. Por que seria que o melhor sal sem iodo, né? E na prática, na verdade, não. O sal melhor é o com iodo. Em toda a criação, toda a produção animal, é utilizado o sal iodado para evitar o bócio, o que a gente chama de papeira nos animais, né? Então, o sal com iodo é uma maravilha, não tem problema nenhum, Show de bola. tá bom? E Show, já pronto. adiantando aí possíveis perguntas, pode-se utilizar o sal mais barato que vocês encontrarem. Não precisem procurar sal bruto. Ah, mas sal bruto eu só estou encontrando e está muito caro.
em casas de macumba, candomblé, e não sei o que, aqueles em pedras maiores e tudo, não sei o que. Pessoal, não invistam o seu dinheiro, sua grana em outras coisas. Podem comprar o sal mais barato que vocês encontrarem. Não precisa ser o mais caro. Todos eles, o cloreto de sódio, ele vai atingir o, 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 o Objetivo. potencial dele, o objetivo dele na sua criação. Beleza? Show de bola. Já tô gostando. Então eu fiz aqui um sumáriozinho, bem curtinho, que a gente vai falar um pouquinho, para a gente entender um pouquinho sobre o uso do sal, a gente vai ter que falar sobre um processo chamado de osmorregulação nos peixes. É um processo fisiológico que ocorre com os peixes, tanto de água doce quanto de água salgada, mas com a de água doce com muito mais intensidade que o de água salgada. E aí eu vou falar um pouquinho depois sobre o uso do sal propriamente dito. Logo depois a gente vai entrar na terminália catapa, que é a folha de amendoeira, né? Ou aí no Nordeste vocês chamam de... Folha da Não é castanhola. amendoeira, né? Folha Castanhola. da castanhola, exatamente, mas folha de chapéu de couro, tem vários nomes Não, eu populares, já ouvi né? tanto nome, eu já ouvi tanto nome dessa bicha. Chapéu de couro, chapéu de Isso, praia, sete copas. exatamente. É muito, muito nome. Isso, isso. E esse nome muito difundido, né? E tem tudo um fundo de verdade, né? A folha, você falou folha de praia, né? Como é que você falou? Chapéu de praia. Chapéu de praia. Porque aí você já deu uma deixa, a gente pode depois, posteriormente, entrar já falando isso. Por que desse nome, né? Mas vamos nos ater aqui um pouquinho, senão eu posso me perder também aqui no sumáriozinho. Vamos lá. O que seria, pessoal, o processo de osmorregulação nos peixes de água doce e de água salgada? Mas vamos prestar atenção no de água doce. O que acontece? O sangue dos peixes de água doce, eles contêm cerca de 9 gramas de sal por litro, ou 0,9%. O que dá para a gente se nortear, que é o equivalente a um soro fisiológico, que é vendido em qualquer farmácia. E essa concentração é muito similar à maioria dos animais também, inclusive da gente ser humano. Então, o íon sódio, o Na, né, mais, ele representa 75 a 80% dos sais presentes no sangue dos peixes. Então, vamos lá. Se eu estiver falando um pouquinho rápido, André, você pode interromper, mas acho que o material vai ser disponibilizado, né? Então, Vai sim, vai sim. depois qualquer dúvida, quando eu ninguém jogar no precisa... YouTube, quando eu jogar no YouTube, eu acho que eu vou deixar o material passando aqui do lado. Que a tela lá é maior. bacana, bacana. Bacana. Aí a pessoa não precisa correr, escrever, tentar anotar, não tem problema nenhum. Exatamente. Então, vamos lá. E aí, vamos lá, falando um pouquinho ainda sobre a osmorregulação. Por viver em um ambiente com muita água e poucos sais, eles precisam manter esses sais devidamente em quantidades corretas dentro do seu organismo. E o peixe, através das brânquias, eles têm que eliminar a água. Entendeu? E aí você tem o processo de urina, das brânquias, aquela troca constantemente com a água que você vai liberar sais minerais, né? Através da bomba de sódio e potássio, principalmente sódio, potássio e cloro, e o peixe automaticamente liberando água também, ele tem que captar esses sais minerais. Então, todo esse processo de expelir a água e absorver a água, de preferência com os sais minerais, para que haja esse balanço, tanto dos íons de sódio, potássio e cloro saindo, quanto esses três principais entrando, se chama o mecanismo fisiológico de osmorregulação. Por isso é tão importante manter uma salinidade.
uma concentração correta na água. Isso é o mais importante nessa questão da osmorregulação para a gente entender. Não propriamente dita, o efeito do sal na criação do peixe. Então, antes a gente tem que entender a importância do sal na osmorregulação do animal. Esse é um pontozinho bem importante. Essa osmorregulação, ela interfere diretamente no crescimento, na saúde? Ou Então, nesse André, sentido? essa osmorregulação, ela é feita constantemente na vida toda do peixe, né? Então, se você não tem uma concentração de sais adequada na água, principalmente de sódio, potássio, bem um pouquinho de cloro, uma coisinha bem mínima, que não dá nem para mencionar aqui, mas é importante para o animal, ele vai gerar um desequilíbrio no organismo. Então, um pouquinho mais para frente, eu vou falar das últimas pesquisas científicas que saíram com resultado. Como afeta? Afeta o crescimento? Não sei, eu vou falar um pouquinho mais para frente. Afeta a reprodução? Afeta uma variação de coisas ao longo do seu crescimento? Então, a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Então, vamos lá. O uso do sal, propriamente dito, a gente tem como benefícios o quê? Ajuda no processo fisiológico, que é a osmorregulação, diminui o estresse no transporte, o animal sempre fica estressado no transporte, estimula o muco natural do peixe, o peixe automaticamente estimula o muco dele para que não perca a água, né? Pelo excesso de sal na água. Então ele faz aquela fabricação de muco, né? Aquela parte viscosa, né? Quando a gente pega um peixe na mão que a gente sente que nossa mão ficou um pouquinho viscosa, Uhum. isso é uma proteção do animal para possíveis parasitos, bactérias, enfim. O sal ele tem uma ação parasiticida e bacteriostática, e aí tem uma questãozinha só da terminação da palavra, tá? Bacteriostática. Por que eu não falei bactericida? Porque toda terminação ida você tem como 100%. E o que eu estou falando nisso? Bactericida é como se você fosse ter uma ação de eliminação de 100% da bactéria. E bacteriostática é você ter um controle da população de bactéria. Então, esse processo de muco do peixe, de fabricação de muco, ação parasiticida e bacteriostática, a bacteriostática é para controlar mais a população de bactérias dentro do tanque, dentro das beteiras, dentro da sua criação. Mas você não elimina 100% esse risco. Então, é só uma questão de terminação e de conceito. Água da criação, agora, essa época do ano, né? Vocês do Nordeste sofrem menos do que a gente aqui da região Sudeste, né? E região Sul, principalmente, né? Então, quando a temperatura começa a cair da água, chega a 25 graus ou menos de 25, já gera um estresse no peixe. Então, o Chega logo metabolismo crítico. já baixa. Exatamente, é uma nadadeira fechada. Você já consegue criar um ambiente favorável a possíveis patógenos. Ele come menos, ele fica menos ativo, ele fabrica menos muco. Então, o uso do sal ele vai prevenir isso tudo. A despesca, quando você vai fazer a sua separação de matrizes e reprodutores, a seleção de alevinos, os melhores alevinos, os descartes de alevinos, possíveis casais para matrizes. Então, isso tudo é importante o uso do sal. Alguma injúria, uma briga no tanque, uma perda de escama, uma mordida na nadadeira. Enfim, o sal ele ajuda nesse controle todo. Diminui a inflamação de possíveis ataques nas brânquias dos animais. As brânquias ficam um pouquinho inflamadas, né? Às vezes com excesso de matéria orgânica na água, uma água que não está com
uma filtragem adequada, né? Aquela matéria em suspensão fica meio turva. O sal ajuda nisso tudo, né? Ajuda em baixos níveis de O2, de oxigênio, até porque o beta, como uma espécie labirintídea, né? Ele capta mais o oxigênio da superfície, né? Então ele Sim. não sofre muito com essa falta de oxigênio dissolvido na água, como os outros peixes, né? Diferentemente da família dos anabantídeos. Mas, anteriormente, há centenas de anos atrás, o beta ele captava oxigênio principalmente dissolvido na água. Mas, por uma questão de adaptabilidade ao seu habitat, a destruição do seu habitat natural fez com que ele, a partir de séculos e séculos, a evolução da espécie criou um mecanismo de adaptação desse animal. Então, ele consegue fazer a troca gasosa do O2, do dióxido de carbono, do CO2, na superfície da água. Então, quando ele joga aquela bolinha na água e capta o oxigênio da superfície, né, ele está fazendo a troca gasosa. Ele expele o dióxido de carbono, o CO2, e capta o oxigênio. Isso já é uma coisa fantástica da família dos anabantídeos, né? Os colisas, os tricogaster, enfim. É a evolução da espécie, né? Uhum. Os mais fortes e que tem um poder melhor de adaptação vai sobrevivendo, né? Já dizia Darwin, né? Isso. Então vamos lá. O uso do sal, pessoal, ele pode ser usado de diversas formas. As duas principais, quais são? Banhos de sal e o uso contínuo na criação. E aí tem uma questãozinha só que eu vou pincelar aqui. A gente está falando do uso de sal na criação, tá, pessoal? Não é para utilizar o sal em aquários comuns, em aquários plantados que contêm plantas naturais. Se utilizar o sal para controle de parasitos, bactérias, para facilitar a osmorregulação do peixe, você vai matar as plantas. As plantas são totalmente intoleráveis ao uso de sal em aquários comuns, tá? É só em criações isso. Uma das únicas plantas que aceitam uma concentração de sal razoável, uma das poucas que aceitam é a samambaia d'água, tá? Tanto a E, lisa quanto a o... crespa. e no criatório, a questão das plantas. Tem sal na água ali, o que eu uso cotidianamente, a planta não aguenta? Então, é o que eu estou falando. No criatório, essa planta que eu estou falando, ela se adapta muito à concentração de sal. A Uhum. samambaia lisa e a crespa, tanto faz. A crespa é mais bonitinha, né? Mas a samambaia lisa tem Mas, a mesma finalidade, né? mas essas outras São que a gente plantas. usa, lentilha, elódia, Olha, aguapé, olha, o aguapé é bem rústico, entendeu? Então pode ser que ele consiga vingar. A salvínia também. A lentilha, ela é pau para toda obra, né? Isso aí é, depois que se instala vira praga, né? Então, essas plantas mais rústicas, elas aguentam sim. Mas, por exemplo, se você botar uma cabomba, uma rabo de raposa, no dia seguinte só vai estar o caule. As folhas vão estar todas soltas. pela Então, elas não vão ludivígia, aguentar né? uma concentração de sal. A ludivide, a higrofila, elas não vão aguentar esse uso de sal, não. A não ser que for uma concentração muito pequena. Mas para atingir o objetivo, não adianta você colocar uma concentração média, né? Você não Isso. coloca nem a adequada e nem muito pequena. Aí você não atinge nem o objetivo Nem, deixa, e perde a finalidade do uso do sal. nem atinge, nem deixa de atingir, e aquele negócio aí Pois é, não serviu de nada. pois é, exatamente. Então, aquela coisa que a gente vê, né, sempre na internet, artigos, e aquela coisa, não, pega um punhadinho de sal, uma mãozinha assim, uma colherzinha de chá, uma colherzinha de sopa. E qual que é Isso a não funciona, concentração disso, pessoal. né? Pois é.
Então não funciona. Ou a gente vai utilizar de maneira correta, ou vai ser mais para aquela coisa do achismo, né? A gente acha, o psicológico da gente acha que o peixe tá dando certo, mas está dando certo por outros fatores, né? Não pela aquela quantidade empírica, né? Do uso de sal. Então, como o uso de sal, ele tem diversas quantidades, diversos tempos definidos, né? Minutos, segundos, principalmente quando você vai dar banho de sal. Então, pelo material didático, todo mundo vai ter acesso à concentração, o tipo de tratamento que você vai fazer, para que é o tratamento e o tempo. Então, aqui a gente vai se ater eu vou só especificar aqui a quantidade para o uso cotidiano, o uso corriqueiro do sal na criação da gente, tanto em beteira quanto em tanques. Principalmente em beteiras, né, André? Porque são recipientes menores, uma concentração de água menor. Ali sim é um tanque próprio para parasitos, para bactérias, enfim, é um dia que a gente está muito cansado, a gente vai dormir, não faz uma TPA, não faz. Então o sal já dá aquela segurada, né? A gente também gosta, às vezes, de dar um passeio, viajar um final de semana, enfim. O uso de sal correto consegue controlar isso tudo com uma eficiência bem bacana. A E aí concentração é você vai me diferente perguntar, no... A concentração é diferente no tanque, na beteira? olha, no tanque, eu vou te dizer que, dependendo do tamanho do tanque, nem precisa, tá, André? Mas se quiser utilizar no tanque, pode-se utilizar, entendeu? Não tem problema nenhum. Mas eu sempre falo assim, gente, no tanque é opcional. Mas beteiras, olha, se você quer ter uma escala de produção maior, se você quer peixes com mais qualidade, com menos perdas, com menos mortalidade, você conseguir levar uma quantidade maior de alevinos, de juvenis, e com menos doença, e que você consegue intervalar mais os períodos de DPAs, use o sal em beteiras. Isso é imprescindível, entendeu? Até mesmo o que eu falei, um dia a gente chega muito cansado, teve um dia de trabalho duro, não sei o que, tal, poxa, hoje não dá para fazer a TPA, vou deixar para amanhã. Beleza, não tem problema nenhum, empurra para amanhã, desde que esteja utilizando o sal, né? Uhum. Então, esse que é o grande aí pulo do gato, né? E aí você vai me perguntar assim, qual a dosagem mínima do sal? A recomendada para sistemas fechados, né? Ou de recirculação de água. 3 gramas de sal por litro, tá? Isso aí vocês podem ficar assim sem dúvida. Meu Deus, é muita coisa na mão, não é possível, por litro. É exatamente essa. A literatura, diversos artigos científicos, pode confiar que dá super certo. Experiência própria, literatura está aí, pesquisas científicas estão aí. Então, podem utilizar 3 gramas por litro de sal. Pode ser o sal fininho, pode ser sal grosso, menos com tempero, pelo amor de Deus, hein, gente? Pode ser sal de churrasco, mas com Isso. tempero não. Aí a muqueca tá Senão vocês feia. vão falar. Pois é, senão vocês vão falar que o Fernando matou o peixe de uma porção de gente aí. E a gente está rindo, cara, a gente acha que muita coisa para a gente é óbvio, né? Que não pode, né? Mas Mas tem para a quem pessoa que faça. está começando, cara, para a pessoa que está começando, acontece. E eu já vi muito acontecer. Comigo mesmo já aconteceu uma coisa que eu vou falar assim, caramba, e quase que eu matei, porra, uma quantidade grande de peixe. Na hora que eu fui pegar o saco do sal para fazer, porque eu deixo sempre água tratada já, né? Eu fui pesar naquela balançazinha de cozinha, pequenininha digital, Uhum. pesei, peguei o sal, mas senti estranho. Eu falei, pô,
Mas pensa que é minha mão, o sal estava escorrendo pelo meu dedo, não dava pega na mão. Ele não ficava no meu punhado. Ele escorria pela, tipo uma areiazinha, que você não consegue. Eu falei, pô, parece que tá fininho. Mas falei, pô, aí consegui pegar, botei, pesei, botei, misturei, deixei, fiz a troca de água. Daqui uns 40 minutos, uma hora, eu voltei para olhar. Falei, ué, a água turva, tipo, tinha derramado um leite na água. Falei, o que que é isso, gente? Eu falei, será que é meu filtro? Será que é algum produto? Aí fiz uma opção de testes, eu tirei água da torneira, descartei, aí peguei a água do filtro, botei o sal, falei, pô, agora não é possível, água filtrada. Botei lá, daqui meia hora voltei, turva. Eu falei, não é possível. Eu falei, gente, o que que é? Aí subi no armário, peguei o saco de novo, na hora que eu olhei, falei, caramba, era aquele sal de pipoca, o sal, Fininho. entendeu? Fininho. É um sal misturado com aquele realçador de sabor, né? O Ajinomoto, né? Então, então para você ver, se eu não confiro a TPA que eu fiz depois, no dia seguinte já tá, porra, Tudo uns morto. 60 peixes mortos, né? Tudo E aí pipocado. na mesma hora eu peguei esse sal, botei um Tupperware, escrevi com a caneta, né? Sal de pipoca, separei o meu, porque o saco é praticamente idêntico. Na hora que eu estiquei a mão para pegar, alguém tinha feito pipoca e botou o meu atrás. E aí eu Uhum. peguei o da frente e usei. Ia dar Então a certo. gente tem que ficar muito atento. A gente acha que essas coisas não acontecem, mas acontecem. E aí eu corrigi a tempo, deu super bem, ficou super de boa, não teve problema nenhum. Então, agora, o que que acontece? O peixe beta, isso varia de espécie para espécie, ele aguenta até 9 gramas de sal por litro, Justamente o que eu ia te tá? perguntar, porque tu falou que o 3 gramas era o mínimo, né? E o considerado É, ideal. isso, é aquela quantidade assim básica, né? Para você se guiar. Mas Certo. se você tá tendo algum período muito parasita, caldinha fechada, temperatura fria, baixou, porra, de um dia para o outro, entrou uma frente fria, temperatura, porra, de 27, caiu para 24, 25. Se você quiser adicionar 6 gramas, não tem problema. Se quiser adicionar até 9 gramas, não tem problema nenhum. Aí, se você pegar e botar o dedo na água e botar na boca, você vai ver que ela tá salobra. Você vai falar, não é possível, cara. Fernando vai matar meus peixes. Não é possível. Vocês podem fazer sem problema nenhum, que eles vão aguentar super de boa. Aqui Ó, no Rio a gente utiliza muito. Pode falar, né? o Criatório Campo botou aqui, ó. Coloquei 3 gramas de sal por litro em minha beteira. Após cada TPA, preciso repor o percentual de sal? Pode repor sem problema nenhum. O sal ele fica na água, mas como eu falei, ele é lógico, ele vai sair um pouco, né? Porque quando você tira a água, você tira um pouquinho de sal, mas a maior parte fica. Mas você pode repor normalmente a quantidade correta de sal por litro de água, como eu indiquei, que é 3 gramas. E pode repor sem problema nenhum. Porque, como eu falei, esse animal ele aguenta até 9 gramas. E aguenta de boa, não é estressado não, tá? Aqui no Rio a gente utiliza muito essa época do ano, junho, julho, agosto, que aqui a temperatura, às vezes, quando entra uma frente fria, a água chega a 23 graus, 22, 20. Então a gente utiliza muito aqui 9 gramas, 6 gramas, água praticamente salobra, tá? Não tem problema nenhum. Mas vocês do Nordeste não tem problema com isso. 3 gramas é o suficiente para vocês. Show. Eu até ia falar para ele já botar, que assim, como ele tirou ali um pouco da água, dessa água que tava 3 gramas por litro, né? Se ele tirou metade daquela água, os outros 50% que ficou é 3 gramas por litro. Se ele encher com água Isso. nova
qual que seria a quantidade de gramas para ele botar, né? Aí o jeito mais fácil de fazer Pode, isso, o jeito mais fácil de fazer e isso pode, seria já inserir uma água já com sal de 3 gramas por litro, né? Que ficaria isso, mais fácil de medir. perfeito, perfeito. Já deixa uma água tratada, entendeu? Com um bom condicionador de água, e eu gosto muito, eu utilizo muito e eu não sou propaganda, tá? Não sou bancado por ninguém. Então, também, por um outro lado, é bom porque eu tenho total liberdade para falar quando o produto é bacana, quando o produto não é de boa qualidade, né? Então, Sim. os produtos da Siquem são maravilhosos, né? Então, eu utilizo muito o Neutral Regulator da Siquem, né? Que você dá uma tamponada na água com 7, né? Que é neutra. Você tem uma precipitação do cálcio e magnésio, né? Tornando a água um pouquinho mais mole, né? Que é a água que esse animal, né? O beta, ele se adapta melhor e cria melhor, a reprodução dele é melhor, o número de ovos vingados são maiores. Então, eu sempre sugiro esse condicionador de água. O rendimento dele é magnífico. Ó, E o sal. o Brabetas, ele botou aqui, ó. Com qual idade do beta pode iniciar a água salobra? Desde alevinozinho, só quando é mais juvenil, como é? Olha, eu sugiro sempre, é o que eu estou falando, eu sugiro sempre você fazer o uso de sal nas beteiras. Assim que você começa a fazer a separação do tanque, né? E você começa a enjarrar os betas, né? Pode utilizar já o sal sem problema nenhum. Não precisa nem fazer período de adaptação. Você já pode colocá-lo direto em contato com uma água com sal, Salobra. sem problema nenhum. Isso. Então o sal para peixes assim de 1 mês, 2 meses, você não recomenda não? No tanque. Olha, no tanque eu não vejo tanta necessidade. Não é que não possa, não não necessariamente eu vou dizer que não pode colocar, mas não tem necessidade, porque a quantidade de água é muito maior. Você tem plantas no tanque, você tem gigogas, você tem elódias, samambaias, salvínias, lentilhas, e ali já tem todo um ambiente propício para o animal, entendeu? Uma quantidade de água maior. Então ali eu não vejo necessidade, entendeu? Eu acho que a gente vai gastar mais sal sem grande necessidade. Eu acho que a gente vale a pena um investimento maior. Separa esse investimento para o uso das beteiras quando você está fazendo a separação dos alevinos, né? Show de bola. Ó, deixa eu procurar aqui a pergunta. Fala, meu Deus, achei. CBA Betas, meu amigo Adriano. Ó, ele botou aqui, ó, eu uso o neutral, né, com o Prime. Seria melhor assim ou eu posso fazer somente o uso do neutral? O André, são dois produtos de alta qualidade, né, da Siquem, mas tá se gastando dinheiro à toa, tá? O neutral, ele já faz tudo o que Que o o Prime Prime faz, faz. justamente. Só que ele ainda tampona a água em 7 e, como eu falei, deixa a água um pouquinho mais mole, precipitando cálcio e magnésio. Então a gente está gastando dinheiro à toa. Show de bola. Então o Adriano já economiza o dinheiro do Prime para gastar com outra coisa. É isso aí. Uma ração Show. de boa qualidade. Perfeito. Então, alguma dúvida, André, aí do pessoal com o uso de sal? Quer que eu Até fale mais então, alguma coisa? Que eu volte? até então tá show aqui, viu? A gente passa então para a folha de amendoeira. Vamos pra catapa. Então vamos lá. Folha de amendoeira, né? Chapéu de sol, Terminalia catapa, o nome científico, enfim. Castanheira portuguesa, castanha da Índia, sete copas.
chapéu de sol, Coração de negro. nossa, é, enfim, tem diversos nomes, né? Essa planta não é originária aqui do Brasil, né? Ela é da Índia e Uhum. foi trazida para cá pelos portugueses, né? Na época da colonização do Brasil, né? Nos navios. Algumas sementes vieram junto com a areia e, e quando os portugueses chegaram, colocaram, né, aquelas barracas em praias, em tudo, de especiarias, de tudo, para vender, né, tudo, né? Aquela coisa toda, aquele comércio, né, que existia na época. E automaticamente foi introduzidas essas sementes aqui principalmente nas nossas praias. Por isso que é muito comum aquele nome que você falou, né, da Uhum. folha Chapéu de praia. chapéu de praia, por isso, porque ela dá muito em praia, calçadão de praia, folha de amendoeira tem quase em todo o Brasil, né? Agora, tem locais que tem muita dificuldade em você encontrá-la, né? Tem alguns locais, por exemplo, dos Estados Unidos, que ela valem, porra, bastante grana. Lá fora, dependendo da região, nos Estados Unidos, só para vocês terem uma noção, cada saquinho contendo 10 folhas grandes, alguns anos atrás estavam entre US$ 7,5 a US$ 8. Só para vocês terem uma ideia Uma vez eu do mandei comércio dela uma, lá fora. uma vez eu mandei uma caixa de sapato lotada de folha de castanhola para um português. Ah, Sim, eu não lembro quanto que eu cobrei dele. Eu não sabia nem cobrar um negócio desse. Acho que eu cobrei uns US$ 60, assim. Ele bota um valor aí, bota um valor aí. Aí eu botei um valor aí. Aí ele pagou tranquilamente. exatamente, exatamente. Então é aquela história, né? Locais que não tem, paga-se o preço. Locais que tem Exatamente. abundância, utiliza-se e vende, né? É E o comércio, como ainda no botei mundo duas todo. sementes. Eu ainda botei duas sementes dentro. Se ele quiser plantar lá, ele planta, né? E depois ele faz a venda dele, né? Exatamente. E é uma árvore bastante tolerante ao sal. Por isso que ela se adaptou maravilhosamente bem às regiões de praia, entendeu? Sim. Então, por isso que ela se adaptou muito fácil aqui, né? Ela, os coqueiros, bananeiras, enfim, muitas árvores que a gente acha que são daqui, né? Mas não são. Nem a Isso, bananeira nem o coqueiro é. inclusive no plano diretor da minha cidade aqui, né? Eu trabalho no Instituto do Meio Ambiente também aqui, né? E a gente vê justamente essa questão da arborização pública e ela está proibida aqui na minha cidade. Sim, é porque ela destrói muito quando fica adulto o calçadão, né? As Fica com raízes um caule bem grosso, saem para a fora. raiz sai Isso, bem superficial a raiz dela também. Mas aí o exatamente. engraçado é que proíbe uma planta como ela e não proíbe o NIM no plano diretor, que é justamente o que a gente está tentando mudar, Exatamente. NIM indiano. Uhum. E aí o que que acontece, André? Falando um pouquinho das folhas, né? Lá fora, isso começou com os asiáticos há séculos e séculos atrás, né? A cultura milenar, né, dos asiáticos é muito rica, né? E aí, com Uhum. o advento da internet, o mundo globalizado, né, todo mundo conseguiu obter essas informações dessas folhas, vamos dizer assim, milagrosas, né? Como há muitos anos atrás lá fora se chamavam, né? Então, o pessoal começou, hoje em dia ainda se pesquisa muito sobre essas folhas, tanto na medicina veterinária quanto na medicina humana, entendeu? Para o combate do câncer, por exemplo, para você ver a quantidade de benefícios que podem trazer o uso dessa folha, né? Então, são muitos benefícios, né? E quais são vários compostos que você consegue extrair da folha, né? Você consegue extrair os dois principais, que são os flavonoides,
que são compostos ricos em antioxidantes, por isso que se utiliza muito em pesquisas para tratamento de câncer, né? Para antioxidação das células. E, e a questão dos taninos, né? Que são principalmente o que a gente busca, né? Na criação de peixes, né? Uhum. Que eles têm uma função, né? Parasiticida, bactericida, enfim, isso tudo é uma verdade. Antigamente, há 20 anos, 25 anos atrás, tinha aquela coisa, será que funciona mesmo? Será que não? Será que isso é verdade? Mas não tem nada, não tem artigo, não tem publicação, não tem pesquisa científica, mas hoje em dia já tem. Há alguns anos já tem, e é comprovado cientificamente o uso delas. Então Então, eu o que o sugiro Saulo sempre terminou de utilizar. matar, o que o Saulo não terminou de matar, né? Porque ele só controla, a folha vem e termina de matar, né? Parasitas, bactérias. Não diria assim, é matar 100%, né? Mas pelo menos controlar bastante a população, né? De Isso. patógenos, tanto parasitos quanto bactérias, né? Então, deixa eu fazer três Então, perguntas para ti a respeito da folha da castanhola, certo? sim, Primeiro, ó, no comecinho da live, o Estufa Rainbow mandou aqui uma pergunta que eu guardei aqui, subi aqui, achei agora. Mas a pergunta dele tá dentro da minha. Então eu vou só ler aqui, né, para poder não... Ó, vamos lá. Ó, muita gente falando nos grupos que a folha de imbaúba substitui a folha da castanhola e que qualquer folha de árvores frutíferas também substitui a folha da castanhola. Procede? Acredito eu que não, ele botou. Certo. Aí a minha pergunta é a seguinte. Desde que eu comecei, né, sempre as pessoas perguntam se podem substituir por outra folha, né? Qual outra folha pode fazer um papel parecido com a da castanhola? A primeira pergunta seria essa: se tem alguma substituta natural aí para ela. Outra pergunta é justamente aquele produto, eu não sei se você conhece, produto da Tropical, que era um produtinho que tinha Ketapang, o nome dele, é um negocinho, eu acho que ele, se eu não me engano, é um produto que é um salzinho extraído da folha da castanhola, ele traz alguns benefícios parecidos, só se tu conhece já esse produto. E a terceira dúvida eu esqueci, mas eu lembro já já. Aí tu já vai nessas duas outras aí. tá. Então, existem sim outras folhas, né? De árvores que podem ser utilizadas também, né? A segunda mais utilizada é a da bananeira, né? Isso. Inclusive na Ásia também é muito utilizada. Mas, seguindo a literatura, os dois principais componentes, né, que são os flavonoides e os taninos, presentes na folha de castanhola é muito maior, na folha de amendoeira. Então, a quantidade fornecida pela folha de amendoeira, pela Terminalia catapa, é muito maior do que a bananeira, entendeu? Então, a, a, a função dela, né, as propriedades, né, parasiticidas, bactericidas, fungicidas, são muito maiores. Os compostos extraídos da folha de castanhola, de amendoeira, é muito maior do que da folha de bananeira e as demais folhas. E em relação ao produto que você mencionou, da Tropical, não conheço exatamente da Tropical, apesar de ser uma marca muito boa, um produto de qualidade, uma marca importada, né, polonesa, que se inseriu no nosso mercado há cerca de 15 anos, mas conheço de outras marcas também. O princípio é o mesmo, né? Você botar o extrato, né, de folha de castanhola, né, ou chá, vamos dizer assim, né? Também pode ser utilizado chá, eu vou falar um pouquinho também. Mas eu não vejo tanta necessidade, entendeu, André? Como eu falei, como eu não sou bancado por ninguém, eu posso falar. Então, eu acho que dá para a gente novamente investir o dinheiro em outra coisa e utilizar A a própria folha. folha, né? Justamente. Exatamente, exatamente. Então, agora, fiquem atentos também no ato
da pega da folha, né? Da colheita Sim. da folha, né? Ainda mais nessa Procure época de sempre chuva. isso, procure sempre não catar folha de chão quando está com chão sujo, choveu, perto de latrinas de rua, aquela coisa com areia, porque pode trazer patógenos, não vai ser bacana. Então, eu sempre cato elas, ou quando elas acabaram de cair, eu estou passando, eu vou catando, ou eu vou em próprios jardins, que às vezes uma árvore tem, né, tem aquela cerca em volta, o jardim, e eu vou catando nos galhos de outras plantas menores, que elas caem em cima, né, e estão limpinhas, eu vou catando. Às vezes um passarinho defeca na folha, você não vê, enfim. Então é sempre tomar cuidado nessa colheita da folha. Ó, só dar um alô especial aqui pro meu querido presidente Samuel Lancelotti, acabou de entrar aí na live. E já vamos também aqui para mais outras duas perguntas. Uma do Leandro Maurício, que é teu conhecido aí de tempos e tempos. E outra do Brabetas aqui, ó. O Brabetas perguntou o que era mais indicado: usar a folha in natura, né, ela mesmo, já sequinha, lavada, ou o chá da água fervida, que também eu já ouvi algumas pessoas falarem que a infusão, né, sem ferver é melhor, mas isso aí você que vai dizer. E também o Leandro perguntou aqui a respeito da coloração. Qual a coloração certa da folha, né, para utilização? Sim. Então, vamos lá. Primeiro mandar um abraço aí pro Lancelotti, um abraço aí pro Leandro, e bacana de estarem participando. E eu prefiro, o André, utilizar ela in natura, tá? Porque quando você faz o chá, principalmente quando você ferve, quando você não faz aquele chá que você só deixa a folha numa água decantando, mas muita gente ferve, né? Para extrair logo o chá mais rápido, né? Depois Uhum. deixa esfriar a água para utilizar. Só que você tem uma oxidação, principalmente desses dois principais compostos, né? Que são os taninos e os flavonoides, né? Então você tem uma perda aí significativa desses compostos. Quando Então ferve. eu sempre prefiro isso. Eu prefiro utilizar ela in natura. Por quê? Quando você utiliza ela in natura e ela vai devagarzinho, devagarzinho soltando os compostos e deixando a água bege clarinho, depois um bege mais escurinho, depois e assim sucessivamente, você não tem uma variação muito grande de pH. Se você errar na mão no chá, você pode baixar bruscamente o pH da água, porque é um processo natural que ocorre com o uso da folha. Então, se você tem uma água em 7, 6,8 e utiliza uma quantidade maior do chá, você pode ter uma queda muito grande de pH. E pH para peixe, né, a gente sabe que às vezes 1 grau, 2 graus, bruscamente, Faz pode diferença. acarretar problema. Se houver uma queda devagar, como é feito com o uso dela in natura, não tem problema nenhum. O peixe vai se adaptando lentamente àquela mudança de pH. Agora, quando você tem uma mudança bruscazinha com o uso do chá, o peixe pode sentir, Ó, entendeu? velho, o Vivenda botou aqui, ó. Os meninos da Vivenda botaram aqui, ó. Como conservar o chá da folha da castanhola, né? Da amendoeira. E o Juba botou também aqui, ó. Já vi o preparo que um cara da Indonésia faz. Ele junta a folha da castanhola com sal grosso, azul de metileno, faz um xarope e coloca nas beteiras. Então, pessoal, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com essas fórmulas aí do pessoal da Ásia, né? Porque como eles sabem que a gente aqui tenta copiar tudo deles, eles ensinam muita coisa errada.
Sim. entendeu? E também eles falam ali na Então, língua deles, né? Tchau, e do nada você bota um é, negócio errado só porque está vendo, né? exatamente. Exatamente outra coisa. É o que eu estou falando. Lá é tudo diferente. A gente está no Brasil, vocês estão no Nordeste, a gente está no Rio de Janeiro, eles estão na Ásia. É completamente diferente. Clima, água, temperatura, parâmetros físico-químicos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa coisa de copiar tudo que eles fazem. Então, a Ó, gente tem que sempre se ater à nossa realidade. sim. O menino Eu perguntou aqui acho se o totalmente neutral, desnecessário. se o neutral aguenta a mudança de pH da folha. Aguenta, Aguenta? Então pronto. aguenta. E então eu acho totalmente desnecessário você colocar um parasiticida. Se você já utiliza o sal, você utiliza a folha de amendoeira e você vai fazer um investimento em comprar um composto químico parasiticida, independente da marca, para botar mais composto na água, eu acho desnecessário. Uhum, justamente. E a respeito de reservar o chá, você tem alguma dica? Já viu alguém fazer alguma coisa a respeito disso? Olha, quem quer utilizar o chá, tenta conservar sempre em geladeira, que as propriedades deles, né, os taninos, flavonoides, que já sofreram uma oxidação, principalmente quem ferve a folha, ele vai ser mais conservado em temperaturas frias. Então deixe sempre dentro da geladeira. Certo. Agora, o André, o pessoal sempre fala muito assim, né, com a quantidade correta do uso da folha, né? Qual o tamanho por litro, é Quanto por tempo deixa? beteira, quanto tempo deixa. Então, o que que acontece? Tem muita literatura sobre isso. Exatamente falando, pesquisa científica comprovada, né? O tamanho certinho da folha por litro não tem, tá? Não tem. Ainda Que eu bem. digo que seja, Aí eu ficar que seja, preocupado. que seja que eu digo corroborado por todos. Um publica uma coisa, tipo, uma folha grande de amendoeira para cada 40 litros. Porra, deu super certo. Aí o outro publica, não, são duas folhas grandes para 40 litros. Então, não tem consenso, tá? Uhum. Tem que ter bom senso. Então, Você não a vai gente pode ter uma entupir ali, né? base. Você não vai Pois entupir o é, tanque de folha, né? exatamente. E então, assim, de uma maneira geral, falando, uma maneira básica, uma folha grande que solte bastante composto, né? Porque isso depende, tem folha que solta mais, folha que solta menos, Tem delas que já pegou depende da chuva, né? região. Exatamente. Então isso varia muito. Mas, assim, a base, normalmente, vamos dizer, a maior parte da literatura indica uma folha grande que solte bastante tanino, né? Para 40 litros, entendeu? E o tempo, André, eu sempre oriento que 3 dias no máximo. Deixou a folha. Às vezes tem folha que você bota que de um dia para o outro a água já ficou um bege bem, com a tonalidade bem acentuada. Pode tirar, não tem problema nenhum. Porque essa folha, se você continuar deixando na beteira, ela também gera composto nitrogenado. Ela é matéria orgânica, vegetal, mas é orgânica. E gera uma amônia. Então não tem necessidade de deixar a folha lá o tempo todo. Deixou a folha, Passar de 3 dias já começa a gerar uma. atingiu? Exatamente. Exatamente. Ah, mas eu deixei 3 dias, a água não está ficando bege. Vamos trocar a Tira. folha. Exatamente. E aí vamos lá. Ah, por qual o tamanho também da folha? Olha, isso também não tem muita base. Entre 3,5 centímetros até 7 centímetros por 3 litros de água. Ah, mas isso aqui tá.
Está corroborado por todos? Também não. Não está. Tá? Então, é complicado você estipular certinho um pedaço, um tamanho por litro. Tem que ter muito bom senso em relação a isso. Mas sempre levando principalmente em consideração o que eu falei. É a colheita da folha. Cuidado com a colheita da folha, para não pegar no chão, não pegar folha suja, com areia, com terra, de repente um cocô de passarinho que tá ali um cantinho e você não enxergou. Isso tem que tomar muito cuidado, tá bom? E se você fizer o extrato da folha, né, o chá, a literatura sugere o quê? 30 ml para cada 4 litros. Mas vai depender também, o André, do extrato, né? Tem extrato que você vai que tem mais composto, tem extrato que você faz que tem menos. Depende da tonalidade do extrato. Então, a gente tem que tomar só cuidado com isso, com a queda Uhum. brusca de pH. Vai botando de pouquinho em pouquinho. Entendeu? Ó, Atingiu uma tonalidade bege, tá ótimo. show. Ó, o Estufa Rainbow botou aqui, ó. É melhor coletar a folha seca no chão ou coletar ela verde e deixar secar? Olha, você coletar ela verde e Eu acho o deixar processo bem secar, demorado, viu? Bem demorado o processo. exatamente, exatamente. Então eu não sugiro isso não. Eu sugiro você fazer o que eu estou falando, o que eu sempre fiz, né? Eu tento coletar sempre que tem folha caindo, que eu estou passando, estou vendo que está caindo, eu já pego uma, já pego duas, três, ou eu pego ali um jardim que tem uma folha de amendoeira grande e tem as plantinhas embaixo, né, de jardim, e aí tem folhas em cima das plantas, eu pego aquelas que não estão no chão, eu faço a colheita assim. Comigo deu sempre super certo. Nunca tive problema nenhum em relação a isso. Mas já teve muitos casos que me relataram com problemas de folha coletadas indevidamente e causando problemas, quadros de bactérias, né? Show. Mandar só um boa noite especial aqui pro Teresina Betas, né? O nosso consultor aí, que entrou agora, e pros meninos da Sucatinha também, Peixe Beta de Linhagem, entraram aí também. Show. Vamos dar Ah, continuidade. bacana. Então, o André, por exemplo, tem muito trabalho científico publicado em piscicultura de corte também. Mas a piscicultura de corte, os trabalhos mais recentes publicados, utilizaram-se a folha de amendoeira em pó, na ração. Então, em níveis diferentes, isso, porque aumenta a imunidade do animal também. Show. Então, então foi analisado, e isso tem no material que vai ser disponibilizado, a quantidade, tudo direitinho, os procedimentos feitos. E o que eles queriam definir? A quantidade correta na ração e se iriam ter um crescimento maior dos alevinos, mais acelerados. E aí o resultado final foi que, independente da quantidade, né, que vai ter no artigo, vocês vão ter acesso. O que notou-se uma evolução muito grande foi na mortalidade. Isso diminuiu muito Ah, o sim. número de alevinos mortos, mas não aumentou, não acelerou o crescimento dos animais. Isso na criação de tilápia do Nilo, entendeu? Mas diminuiu bastante a mortalidade, significativamente. Mas crescimento não tem alteração nenhuma. Ah, então foi utilizado na alimentação, né, de peixes, mas que Isso, a tilápia, narração. ela consegue comer, né, fibras vegetais, consegue, enfim, ela é Isso. onívora, né? Mas pro beta isso aí não acho que É. não daria certo, né, introduzir ela na Não, ração. não, não. Nem precisa. Nem precisa, é Certo. desnecessário. Até porque esses peixes de corte, né, cara, eles são altamente famintos, né, vamos dizer assim, né? Qualquer coisinha que já você bote na superfície, eles já, pum, já pegam e aí. Então não tem muito essa questão, né, do peixe ornamental, né? Então, para fazer essa pesquisa, esse tratamento, né, com peixe de corte é muito mais fácil, né? Você utilizar na ração. Justamente, ó.
Ó, estavam falando aqui, ó, acelerar o processo de secagem da folha virgem, tipo, colocá-la dentro de um forno, seria prejudicial? É o mesmo esquema, né? Lá do que vai desnaturar, né? Você sempre tem, quando você otimiza esse processo, né, você acelera o processo dela de maturação, você vai ter uma perda, entendeu? Dos compostos dela. Então, Isso é sempre melhor inevitável. pegar a mais natural possível, lavadinha, sem patógeno, Exatamente. sem nada, sem sujeira, e usar ela in Sequinha, natura. begezinha, exatamente. Show de bola. Ah, falar aqui também, ó. Um abraço aí pro Recife Betas, amigo Calaça entrou aí agora também, mandei já um oi aqui pra ele no chat. E um alô também pro Macaro, que também tá aqui, tá participando da live. Ele deixou um comentário aqui, o Macaro. Macaru, né? Ó, eu uso água salina para lavar as folhas e deixo mergulhadas 30 minutos a 1 hora a fim de eliminar os parasitas. Será que realmente funciona? Água salina. Olha, você tem sim, é o que eu falei, né? Lembra quando a gente estava falando um pouquinho da utilização do sal, né? O sal ele tem uma propriedade parasiticida, bactericida, né? Então, esses patógenos menos resistentes, com o uso da água salina, claro que você vai controlar mais, né? Diminuir pelo menos a população, né? Mas se você já utiliza a água com sal, você está entendendo? Uhum. Você vai lavar a folha com sal? É, ela já ia fazer isso dentro do tanque, né? Exatamente. Ó, o Leandro botou aqui, Assim que. ó. O Leandro botou aqui ele, ó. Comecei essa semana com reprodução, peguei a folha, lavei, coloquei na airfryer. Aí tem que levar para o programa da Ana Maria, ver se o cachorro come para É, ela subir de. tem na airfryer, botou um pouquinho de sal, tá pronto o sorvetinho. É, aí bota um salzinho de pipoca, É, sal de churrasco. aí fica top, viu? Sal do Himalaia. Exatamente. Exatamente. Aquele bem caro. É. Poderia ser usado aquele ali? Ou tem alguma coisa nele que faça que prejudique? Nada, nada, ele só é mais bruto. Uhum. Ele só tem menos produto químico utilizado, né? O processo de refinamento, você utiliza alguns processos químicos, né? De calor, enfim. Mas, na prática, é o que eu falei, compra o sal mais barato. Ó, Fernando, uma pergunta aqui interessante, não é porque a live não é sobre beta em si, não. É sobre beta porque o forte do nosso canal, né, do Aquarob é beta, né? Mas, ó, o nosso seguidor aqui, ó, Uhum. Pedro BTML2, botou aqui, ó, esses procedimentos para a GUP é diferente? O André Gupp também, a família dos poecilídeos, eles se adaptam muito bem a essa salinidade, tá? Tanto os guppies, quanto platis, quanto Eu já, espadas, molinésias. Molinese, eu já vi um cara botar a Molinese no aquário marinho. Isso é para dar aquele choque, né? Mas depois ele tira. Pra fazer polêmica nos grupos de WhatsApp. Isso. Mas depois dos minutinhos ele tira. Certeza. Mas, mas eu já utilizei muito, tá? Em sistemas de baterias, em lojas de aquário que eu montava, né? Fazia todo o projeto de filtragem, tudo. E principalmente baterias de lojas, não pode ser para todas as espécies, mas, por exemplo, para os poecilídeos e labirintídeos, você pode usar sem problema nenhum o uso do sal. E a castanhola? Pode também, mas se você tiver um sistema de filtragem que utilize um processo químico, né, de filtragem, um carvão ativado, por exemplo, ele vai absorver tudo que é orgânico, né? Assim. Então, o composto liberado pela folha de castanhola, o carvão vai absorver. Então, você vai só gastar dinheiro com a folha e depois vai impregnar o carvão e vai ter que repor o carvão
A folha e o carvão vão se O anular. tempo, exatamente, o tempo de vida do carvão vai ser menor, né? Ó, o menino perguntou aqui, ó, Brabetas, o sal proteinado para mamíferos, né? Cavalo, boi, aquele sal que a gente bota pro bicho para lamber, né? Ah, pode Sim, trazer, sal bovino, pode trazer maior benefício? Que ele é iodado também, não é isso? é. Todo sal da produção animal ele tem que ser iodado. A legislação não deixa não ser iodado por causa do problema do bócio, da papeira nos animais. Então, agora, o sal proteionado é dado na produção animal, principalmente em certos períodos do ano, que o animal necessita de uma quantidade de proteína maior. Quando o pasto está seco, quando o capim está muito passado, então se utiliza um sal proteinado, né? Um sal com ureia, então como fonte proteica, né? Mas o sal proteinado é bem mais caro. Uhum. Para o beta é um investimento totalmente desnecessário. O normalzinho o mais baratinho de cozinha já cumpre todos os benefícios ali que a O gente mais precisa. baratinho que vocês acharem, independente da marca. Show de bola. Vamos seguindo a E para pauta. quem tem um pouquinho, Aqui quem tinha mandado essa última pergunta foi o Brabetas. Ah, o Beta Fish Brasil tinha perguntado, e sais rico em minerais? são os sais mais brutos, né? O sal do Himalaia, sal bruto, né? Aquele sal em pedra, né? Que muitas vezes é vendido em casas de candomblé, né? São mais caros, ô André. Então, Eu não peitinho para vejo bater tambor. necessidade também. É, eu não vejo grande necessidade, nada contra, né? Nada Deixa o contra. Beta lá com bater seu tambor, deixa lá o preto velho, mas eu acho que é um gasto, um investimento desnecessário. Show de bola. Mas é isso aí e encarecer muito a criação do Beta, né? Um Beta de linhagem de 150, 200 Exatamente, reais, não ia se pagar não, viu? O cara comprou 1 quilo de sal do exatamente. Himalaia, vê o preço de um bicho daquele. Eu, há 20 anos atrás, mais ou menos, eu comecei a usar sal bruto, comprado em casa, né? De Uhum. macumba. E, e não tem diferença nenhuma, André. Nenhuma. Só custa 5, 6, 7 vezes mais caro, tá? Entendi. Inclusive, vocês aí estão pertinho da região que tem o sal de maior qualidade no Brasil. Principalmente ele é exportado, a maior parte dele é exportado, que é o sal de Mossoró, tá? Rio Grande do Norte, né? É, é um sal de alto padrão, qualidade A, mas Aqui, 99% é exportado. aqui na minha cidade, na década de 70, se eu não me engano, eu, eu vi uma vez, já teve uma salina aqui que produziu sal. Produziu mesmo e a gente vendia também e tal. Mas não sei por que pararam. Mas aqui no Nordeste tem muito mesmo essa questão aí de produção de sal, né? Então aqui pra gente é um pouco mais barato mesmo. Sim, sim, com certeza. Show. Então vamos lá. Então, André, em termos assim de conteúdo, falar um pouquinho sobre sal e folha de castanhola, assim, os principais fatores, o principal conteúdo foi esse que eu passei. No material que vai ser disponibilizado, tem muito mais coisas, né? Quantidades, tempos de tratamento, a pesquisa científica, a questão da tilápia, da alimentação, né? Que teve um crescimento muito grande aí, ou melhor, uma diminuição na mortalidade, né? Essas questões de quantidade, de tempo, tem todo no material didático, entendeu? Show de Agora, bola. o que dá assim para passar, o que dá para passar mais rápido, mais prático, de uma maneira mais fácil, são esses os principais fatores que eu passei.
Não sei se eu deixei de passar alguma coisa. Pronto. Acredito que não. Pois, Fernando, muito obrigado por todo esse conhecimento passado. Eu já era fã, fiquei mais ainda. Já lhe acompanho há um Oh, bom meu irmão, que tempo. isso. E eu ainda tenho só mais uma duvidazinha a respeito do sal. Ah, e depois, se você quiser dar umas considerações, quiser ver os comentários, a gente vê, viu? Mas fica à vontade. E a minha última duvidazinha é a respeito da reprodução dos betas. O menino até botou aqui também, os Super Betas Bahia. Se tem alguma questão aí a respeito da se o sal vai atrapalhar na reprodução. E era justamente essa a minha pergunta também que eu ia fazer. Ó, o Macaro salva a live, perdi a parte do sal. Vai ficar salvo aqui e a gente vai tentar postar também ela no YouTube, viu? E a minha pergunta é a seguinte, porque assim, aqui, em épocas que tem fica mais seco, né, os reservatórios, a quantidade de sal aumenta, né, na água, então a condutividade elétrica também eleva um pouco. E pelo que a gente vê, né, os falatórios, o acho, isso, aquilo de alguns criadores, falam que quando a condutividade elétrica está muito alta, tem problemas na reprodução, questão de fecundação de ovos e tudo mais. E aí a gente até faz uma técnicazinha de utilizar água mineral, água dessa, ou água de chuva também, que a dureza é bem baixa, né? Para poder amolecer Sim, mais ali, né? Deixar um negócio mais equilibrado para que a reprodução consiga rolar. Então o sal, como ele é um sal, né? De qualquer forma, ele vai o, aumentar um pouco, não? A condutividade elétrica e atrapalhar na reprodução. sim, sim. O que que acontece, André, nessa questão de condutividade elétrica? É real isso? Isso existe? E alguns peixes precisam dessa condutividade maior, né? O acaradisco, por exemplo, os híbridos, né? Não no habitat natural dele, né? Tem algumas espécies criadas, né, que precisam de uma alta ou de uma baixa, né? No caso do beta é baixa. Então, eu posso ter deixado passar, mas no momento que você vai colocar o casal para reproduzir, você já selecionou o seu reprodutor e sua matriz, não utilize o sal, Uhum. tá bom? O sal é o que eu falei, é principalmente para ser usado quando você está fazendo a separação dos alevinos, que você está enjarrando os alevinos. Aí sim, nas beteiras. Aí pode utilizar o sal em larga escala, sem preocupação nenhuma. Até deve ser utilizado. Mas no momento da reprodução, não. Com toda aquela importância do controle, né? Do osmótico, é isso? É a osmorregulação, né? Osmorregulação, isso. Controle da osmorregulação do Isso, peixe e recuperação de mucosa também, né? exatamente. Show de bola. Então, no momento de reprodução, não. Mas depois, sim. Principalmente quando você já estiver colocando ele em beteiras, né? Aí deve se utilizar. Entendeu? Até para prolongar um pouquinho o tempo de TPA. Às vezes não consegue fazer num dia, vai fazer no outro, ou você vai viajar, enfim. Show de bola, meu amigo Fernando. Se você quiser dar mais alguma consideração aí, porque eu não quero que a live fique muito extensa, já estamos com o quê? 1h20 aqui. Eu quero salvar ela e jogar lá no YouTube para a galera poder assistir lá também. Beleza? Pode ficar à vontade para Show dar de sua última bola. consideração aí. Tá bom. Eu queria agradecer a todo mundo, novamente, que separou aí um tempinho para nos escutar, né? Agradecer ao André pela oportunidade, agradecer ao grupo da Vivenda, né? E são conhecidos meus. O pessoal todo aí do meio, a gente vai começar a falar nome aqui, a gente vai esquecer de um, de outro. Vai longe. Então, e aí a gente esquece, né? Às vezes um fica chateado, o outro, enfim. Então, agradecer todo mundo, te dar um parabéns, André, pelo seu sucesso, que é estrondoso. O seu crescimento foi colossal. Eu que te acompanho já desde que você começou, a gente se conheceu, acho que
não sei se foi na Betas, né, que a gente se Foi. conheceu pessoalmente falando, é, mas eu já conheci o seu trabalho, então eu queria falar que eu acho muito bacana, principalmente esse incentivo que você dá e as aulas que você dá, principalmente para quem está começando, entendeu? Crianças, jovens, enfim. Eu acho que é um público que necessita muito de conhecimento, né? Para errar menos e acertar mais rápido, né? Isso, Então, eu quebrar queria menos te a dar cara. parabéns pelo seu trabalho. Show, obrigado, meu amigo. Parabéns mesmo, meu amigo. Fico orgulhoso de te ver. Show de bola, cara. Obrigado mesmo. É realmente uma honra para mim escutar isso de você. Realmente queria agradecer os meninos da Vivenda, né? Ali estão sempre possibilitando aí lives como essa. Quem organizou tudo para que essa live pudesse acontecer foram os meninos da Vivenda. E até o Fernando falou algumas vezes aqui na live, né? Eu não sou de marca nenhuma, né? Posso falar o que eu quiser sobre os produtos, isso e aquilo. E eu até já tive de encerrar a parceria porque não gostava do produto e eu não ia ficar falando bem de um produto que eu não gosto. Já encerrei parceria por causa disso. E uma das parcerias que a gente tem no momento são os meninos da Vivenda. O Fernando dá o suporte a eles em desenvolvimento de produtos, o aval ali sobre vários produtos e os produtos da Vivenda são top de verdade. Cisto, as rações, os próprios produtos, né? Agora tem esse anticloro aí com aloe vera, tem o SC14, né? Que é o produto com sulfato de cobre para prevenir e tratar várias doenças. Enfim, os produtos dos caras aí, ó, quem quiser seguir, @vivendabetas, é top dos tops, certo? E já uso aqui no meu criatório e muitos criadores aí tops criam também. Beleza? Então, só agradecer mais uma vez ao Fernando pela participação e aos meninos do Vivenda por tornar Obrigado, essa live André. aqui possível. Obrigado. Só finalizando, André, agora, segunda-feira, eu estou criando um canal novo, uma página nova no Instagram, que hoje é Fernando Chequete, mas eu vou deixar essa para uso pessoal e vou criar uma só para aquicultura, Show. principalmente de peixe ornamental, tá bom? E lá vão ser incluídos conteúdos, vídeos, orientações, muito bacana. Vai ser a página da FC Aqua. Você já tem o arroba dela? Ou ainda vai criar? Vou criar, Vai criar. entendeu? Quando você criar, É a- manda para mim que eu já compartilho para a galera aqui no Instagram. mando sim. Mando sim. É a empresa que eu tenho de consultoria. Show de bola. Então, Perfeito. Então lá vão ser postadas coisas muito bacanas, com conteúdos bem sólidos, consistentes. Acredito que o pessoal vai curtir bastante. Show de bola. Ó, acredito que é o Binotto falando aqui, ó, pelo Instagram do Vivenda. Ó, vamos tentar fazer a próxima live sobre nutrição. O que acham? Olha aí, então já fica a deixa aí para uma próxima live, né? O Fernando aí tem uma enciclopédia aí de conteúdos aí na cabeça dele. Então dá para a gente falar aí sobre vários e vários outros temas. Se vocês gostaram dessa live, É, já deixa o like aí, deixa seu comentário também dizendo o que você achou. E é isso aí, pessoal. Fechou, Fernando? fechou, meu amigo. Um abraço, sucesso aí para todo mundo. Um ótimo Show. sábado aí para a galera. Valeu, pessoal. Vamos ficando por aqui. Até mais. Obrigado para todo mundo que assistiu. Tchau, tchau. Valeu.